Fala aí, cambada de gente boa! Bem-vindo ao Talk Motos, o canal sobre motociclismo mais arretado do Brasil. Hoje temos uma entrevista muito especial. Mardônio Ribeiro, presidente do Motogrupo Águias Lendárias de Sobral, com subsedes em São Raimundo Nonato e Fortaleza. Então é isso aí, pessoal. Como o Alexandre já falou, certo? Hoje nós temos aqui o nosso primeiro convidado para o Talk Moto, que é esse canal que a gente está começando agora, para falar sobre motociclismo. Certo? O nome dele é Mardônio Ribeiro, presidente do Motogrupo Águias Lendárias, e ele vai falar um pouco para a gente aqui sobre a história dele no motociclismo, como que ele entrou, como que ele conheceu, as experiências que ele já teve, as viagens e um pouco mais. A gente vai trocando ideia aqui e vamos puxando assunto e vocês vão descobrindo aí. Pode chamar, Amador, se apresentar e começar a falar um pouco. Pronto. Primeiramente eu queria agradecer, ao Alexandre, ao Hugo, que também são irmãos aqui do mesmo grupo, nosso motogrupo Águias Lendárias. Como o Alexandre já falou, nós temos uma sede aqui em Sobral, mas eu gosto de chamar as demais de sedes também, que seria em São Raimundo Nonato, no Piauí, e a outra em Fortaleza, que é dirigido pelo Franzé. Então, assim, para esse primeiro momento, eu queria deixar assim claro que o objetivo aqui, primeiramente, é falar um pouco sobre a moto, sobre a Midnight. É uma moto que, assim, praticamente eu ingressei no motociclismo da forma que a gente conhece hoje nela, E depois falar um pouco da minha caminhada, dentro do motociclismo. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando isso com o público em geral. Gostaria muito que esse vídeo possa ajudar mesmo as pessoas que acessarem a, pelo menos, ter uma primeira noção. Eu posso dizer que eu não sou um grande conhecedor técnico de motos, mas eu vivo muito em cima dela. Então, assim, é mesmo a minha experiência nela, na Midnight, que é uma moto fantástica e que eu já tenho uma boa caminhada com ela. Eu peguei essa moto zero e estou com ela até hoje e, sinceramente, não pretendo me desfazer tão cedo dela, certo? Então, deixa aqui para os irmãos ficar à vontade aí para perguntar. Mardônio, todo motociclista sabe que tem uma muriçoca que ela espalha uma doença na gente quando ela pica, que é a doença do motociclismo, aquele vício que a gente adquire quando é picado por essa muriçoca. Diga aí pra gente, explica aí um pouquinho de quando ela te picou. Então, é bom dizer que muriçoca, é um termo muito aqui nosso, do Ceará, Mas traduzindo, é um insetozinho um mosquitinho aqui da nossa região. Mas com relação a essa, eu poderia dizer veneno, mas veneno no bom sentido. Ele diz que o veneno em boa dose, ele é muito bem-vindo, Não pode em grandes doses. Mas o motociclismo, ele surgiu, como eu falei, nessa primeira experiência que eu tive com a Midnight. Eu, na verdade, desde, vamos dizer, de garoto mesmo, eu entrei muito cedo no mercado de trabalho e corri logo para adquirir minha primeira moto, que foi uma CGzinha 125. E nela eu vivi muitas aventuras. Vi aventuras sozinho, com outras pessoas, com namorada. Conheci muitas praias, a nossa região é muito beneficiada com isso. E tive essa oportunidade, de ingressar nesse mundo de duas rodas. E foi maravilhoso. Então, por um bom tempo, eu andei, já possuí uma CG, depois uma CB200, uma CBX200 da Honda. Fui também para, depois dessa CB200, eu
nasceu a minha primeira filha e eu dei uma parada, vamos dizer assim. Tive que vender a moto para adquirir um carro, porque eu ia precisar me deslocar, né? Com filho é mais complicado. Então, passei um tempo sem moto, mas na verdade eu fiquei com uma Bis, uma moto pequena, mas que também me ajudou muito e também deixou saudade. E assim, depois de um bom tempo, minha filha já com uns 5 anos, 6, aí eu disse, não, eu tenho que voltar a viajar de moto, porque isso me fez muito bem, me ajudou muito, e eu vou comprar uma nova moto. Já tive uma condição financeira melhor um pouco, e resolvi comprar. Aliás, eu resolvi começar a estudar motos assim que pudesse me dar o que eu estava precisando. Pensei em outras motos, mas tinha um amigo que me falou da Midnight. Então, a Midnight ela veio assim, caiu bem direitinho naquilo que eu podia. Lógico que eu também não comprei à vista, tive que comprar em consórcio. E fui pagando. Na oitava eu fui sorteado, na verdade. De mais de 100 cotas, eu fui sorteado na oitava. Então, na oitava, eu fui contemplado. Mas eu tinha acabado de adquirir, achando que também não ia ser contemplado tão cedo, uma outra moto, que era uma Bros. E passei um bom tempo com a Bros. E resolvi dar um tempo. Não, deixa a Midnight aí por mais 2 meses ou 3. E depois fui e resolvi receber da autorizada, da concessionária. Pronto. Nesse meio tempo aí, que eu ainda estava por receber a Midnight, eu conheci um grupo daqui, da minha terra, né, de Sobral, do Ceará, e comecei a ver que existia um mundo bem recheado de valores que me interessou muito, né, que foi o motociclismo. Então, esse motoclube daqui, vamos dizer que um primeiro momento me apresentou, me falou um pouco da irmandade, um pouco dos valores que são inerentes ao motociclismo. E eu fiquei ali meio que namorando um pouco o motociclismo, enquanto a minha Midnight chegava, né? Até que, vamos dizer, depois de 3 meses, eu fui contemplado em dezembro, em dezembro eu recebi. Perdão, em março eu recebi a moto. E essa moto chegou assim já recheada de sonhos que eu quisesse realizar. Sonhos de viagem, sonhos por Tanelo, por ser uma moto diferenciada, uma moto grande, uma moto muito bem conceituada no mercado. E, de fato, eu pude comprovar que depois era uma moto que correspondia a tudo aquilo que me venderam. Toda aquela imagem era verdadeira, né? E junto com ela veio o motociclismo, que eu posso falar um pouco mais adiante. Então é isso aí, Madan. Como você já falou, né? Você começou com a CGzinha 125, passou para a CB Twister, não, CBX 200 Estrada, né? Da Honda. E depois teve uma Bros e aí, consequentemente, a Midnight, né? Show de bola essa história. E aí, como é que foi esse seu período com a Midnight? As viagens que você fez, o grupo que você participou, né? O grupo que você participou. Como é que foi essa experiência com a Midnight e como é que está sendo até hoje com ela? Pronto. Como eu falei, né? A Midnight, ela é uma moto que, vamos dizer assim, aquilo que me venderam dela, todo aquele encantamento que ela tinha, vamos dizer, eu posso falar também da forma publicitária, né? Como é divulgado e tudo, que é uma moto confortável, uma moto potente, uma moto cheia de vantagens, né? Para quem curte mesmo viagem em moto. Eu fui comprovando isso com o tempo. Então, vamos dizer, quando eu recebi essa moto, eu ainda voltei a me aproximar do grupo do clube, motoclube daqui de Sobral, mas, vamos dizer, não deu para me inserir muito bem, talvez por algum contratempo, né? O fato é que eu fui convidado por um dos membros que já havia saído do grupo, desse primeiro grupo, desse motoclube, e
me convidou para viajar, para conversar e tal, e a gente foi amadurecendo uma ideia de criar um novo motoclube aqui na nossa cidade, aqui em Sobral. E foi muito bom, vamos dizer, porque coincidiu justamente com aquilo que eu estava procurando, né? Que era viajar de moto com um certo conforto, poder levar minha esposa, ela estando bem confortável também nela. Eu queria potência, eu queria beleza, eu queria custo-benefício, eu encontrei nessa moto. Então, daí eu comecei a minha caminhada. A gente foi a um primeiro evento aqui em Parnaíba, depois foram em Parnaíba aqui no Piauí, depois foram surgindo outros encontros de motociclistas aqui na nossa região. O próprio motoclube daqui também já tinha, tradicionalmente, anualmente, já fazia os encontros. E com isso, só foi somando. Eu fui encontrando mais outras pessoas entusiasmadas com os mesmos valores, outras pessoas entusiasmadas com viajar de moto, com esse mundo do motociclismo. E isso daí foi vamos dizer assim, me deixando mais encantado ainda com aquilo que eu estava descobrindo a partir da moto. Certo? Então, o motociclismo, ele foi aparecendo na minha vida, foi se revelando na minha vida dessa maneira, através das pessoas que foram surgindo na minha caminhada, as pessoas que foram me aconselhando, que foram me ajudando, que foram, vamos dizer, convidava para uma viagem, eu ia, convidava para um evento, eu ia, convidava para um encontro, seja aqui mesmo em Sobral, eu ia, e tudo isso foi fortalecendo, foi engrandecendo, né? E dentro de mim foi mudando muita coisa para melhor. Então, tudo que eu pude colher dentro desse período aí foi muito bom, foi fantástico, né? Então, assim, a Midnight é uma moto muito potente, vamos dizer, ela é 950 cilindradas, tem 53,4 cavalos de potência, é uma moto que tem uma ciclística muito boa, é confortável, você chega a viajar longas distâncias sem se cansar. Vamos dizer assim, eu até poderia andar mais, mas eu até, por prudência, vou dando algumas paradas para abastecer, tomar uma água, se esticar um pouquinho, e isso daí vai ajudando, né? Então, assim, casa direitinho, para quem quer viajar de moto, para quem quer curtir mesmo o mundo motociclista, o mundo de duas rodas, é uma moto de entrada, né, assim, que eu não posso dizer que é uma moto barata, mas dentro do custo-benefício que ela traz, eu diria que sai barato, certo? É uma moto fantástica. Então, eu aconselho para quem tem interesse, certo? Eu aconselho. Esse tempo todo que você vive no mundo do motociclismo, qual que foi o dia que você encerrou o dia depois de uma viagem, de um passeio, e pensou assim, rapaz, o que eu fiz hoje eu nunca mais vou me esquecer. Eu fiz alguma coisa muito boa hoje e isso vai ficar guardado na minha lembrança para sempre. Olha, Alexandre, o motociclismo, ele tem muitos valores, né, dentro dele. Então, eu posso citar alguns que já me atraíram de começo, mas depois eu lhe digo um que é o que eu queria dizer, assim, que justamente ao final desse evento que eu participei, foi que aí sim, eu tive assim, pronto, aqui é meu lugar, aqui eu não quero mais sair, eu quero seguir até os últimos dias de minha vida, quero estar aqui nesse lugar, no motociclismo. Então, assim, esse dia foi justamente o dia que nós fizemos, já todos já inseridos, assim, o grupo que eu já andava, né, inseridos nesse mundo do motociclismo, com todos os valores que, vamos dizer, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a irmandade, né?
a liberdade, mas sempre com o respeito. Se somou a isso um sentimento muito rico, uma coisa que é praticada por muitos e que com certeza me fez uma pessoa melhor ainda, que foi a questão das ações sociais. Então, quando eu encontrei pessoas que tinham esse interesse também de fazer ação social e que nós promovemos ação social para pessoas que, vamos dizer, era necessidade de alguma maneira, e nós conseguimos ajudar, aí esse dia foi o dia que eu cheguei em casa e disse assim, não, aqui eu quero ficar, não pretendo sair jamais. Foi esse dia que, vamos dizer, consolidou tudo aquilo que eu já vinha suspeitando, né, que ia trazer de benefício para a minha vida, para me tornar uma pessoa melhor. É certo que a gente sempre está na caminhada para se tornar pessoas melhores. Nunca estamos completos. É uma caminhada. A gente vai tentando melhorar com o tempo. E o motociclismo me ajudou muito nesse sentido. E, Martoni, falando um pouquinho mais sobre histórias e modos e tudo, queria saber de você qual foi a viagem mais longa que você fez na sua vida como motociclista. Conta um pouquinho dela aí pra gente, como é que foi essa história aí. Pronto, conto com prazer, viu, Hugo? Assim, eu sempre, no motociclismo, eu sempre tive metas. Mesmo antes de ingressar com a Midnight, eu tive metas, né? Vamos dizer, quando eu pensei em voltar a comprar uma moto para mim viajar, seria realmente para mim viajar de moto com a minha esposa, conhecer lugares, conhecer pessoas e começar a andar. Começar a andar aqui na minha região, aqui no meu estado, aqui nos estados circunvizinhos, regiões distantes, Brasília, São Paulo, outros países aqui próximos, Rio Grande do Sul. Tudo isso eu ainda tenho. São metas que eu tenho, que eu quero cumprir. Então, assim, eu fui me distanciando de casa, fui aumentando a quilometragem das minhas viagens com o tempo. Eu não fiz isso de uma hora para outra, certo? Então, assim, eu tinha uma grande meta que eu ainda não realizei, que era ir a Brasília, no encontro que tem lá anualmente. E eu já estava me preparando para isso, sempre aumentando as distâncias. Então, assim, já fiz viagens de 400 quilômetros de ida, já fiz viagem de 500 quilômetros de ida, fiz viagem de 800 quilômetros, de 700, de 900 quilômetros. Então, assim, foi sempre aumentando um pouco, por dois motivos. Um, que é o principal, eu me conhecer e eu conhecer a minha moto. Como é que eu me comportaria em cima dela, como é que ela se comportaria embaixo de mim. Então, isso foi uma das minhas metas. Então, hoje, objetivamente respondendo, a viagem mais distante que eu já fui foi a Campina Grande, né? Então, foi uma viagem que eu realmente me planejei. Foi um voo solo, vamos dizer assim, que eu fui sozinho. Foi uma viagem que eu me planejei para sair 4 da manhã, sair em torno de 4h15, aqui da minha casa, e consegui chegar lá sem pressa. Cheguei 7 da noite, lá em Campina Grande. Então, foi uma viagem que, para mim, aqui deu 970 quilômetros, que eu acabei não indo, não seguindo um roteiro fixo, assim. Eu fui realmente assim, eu tinha um rumo, tinha um local para chegar, mas eu não fui assim, não tracei bem um roteiro. Então, eu fui seguindo, e fui andando, fui entrando em Parnaíba, na Paraíba e tal, até que cheguei em Campina Grande. Então, deu 970 quilômetros de ida, né? Então, essa foi minha primeira viagem, minha maior viagem, que eu já tinha feito outras viagens menores, também muito boas, né? Mas foi um ensaio para que eu chegasse lá em Brasília, que é o meu próximo passo, tá certo? Foi uma viagem maravilhosa. Parei em alguns lugares, sem pressa, para conversar um pouco, para tomar água, e depois segui viagem. Foi uma viagem que, interessante como são,
eu consegui ajudar um casal de motociclistas que estava quebrado na estrada, pessoas da região mesmo. Consegui ajudar, levei a senhora lá na garupa da moto até essa próxima cidade, o rapaz foi na moto dele guiando devagarzinho, até que chegou lá no ponto onde a gente tinha combinado para ele pegá-la. Logo em seguida, um casal de motociclistas também, um casal de motociclistas que estava andando pela região, mas aí esse já do meio motociclista. Me encontrou e a gente começou a conversar, a gente parou num posto, merendou, fez amizade, um amigo lá de Natal. E é isso. O motociclista traz essas surpresas pra gente, né? Então, fantástico. Lá em Campina Grande, tive lá o prazer de conhecer o Campina Grande, o Motofest, né? Depois fui encontrando outros irmãos do mesmo motogrupo aqui da gente, que é do Águias Lendárias. Compartilhamos os lugares, momentos bacanas lá, o evento em si. E depois eu voltei. Aí eu quis fazer diferente. Na volta eu já fui até Canoa Quebrada, passei a noite lá e no outro dia de manhã foi que eu terminei minha viagem de volta para Sobral. Mas cheguei com o coração cheio de alegrias, de uma bagagem aí com novas amizades, com experiências novas, a satisfação de andar na moto, de fazer isso sozinho mesmo, porque é um autoconhecimento, você vai se conhecendo, né? Então a viagem de moto ela traz isso para você. E foi fantástico, muito bom mesmo. E perrengue, Mardônio? Qual foi o maior perrengue que você já passou na estrada, meu filho? Olha, Alexandre, eu vou lhe dizer, aí já falando aqui da Midnight, vê que eu sou um apaixonado pela Midnight, né? Mas perrengue com a Midnight, eu nunca passei, meu amigo. Graças a Deus. Então, assim, perrengue que eu posso ter passado, não posso nem dizer que foi perrengue, mas foi muito mais tentando ajudar, né? Era irmãos motociclistas que estavam com algum problema e eu fiquei até o final da resolução do problema para ajudar essa pessoa, né? Então, assim, perrengue mesmo, comigo mesmo, na moto, nunca passei. Não posso dizer que pequenos sustos eu já tomei na estrada, que é natural, seja um motorista que faz uma ultrapassagem irregular, seja um animal que possa atravessar a pista, né? Um buraco, enfim, são coisas que são naturais mesmo do meio, né? Já peguei muita chuva, já peguei neblina, já tomei muito susto, mas graças a Deus, né? Sempre com prudência, sempre andando com muita atenção, que moto você tem que andar com muita atenção. Não sou de andar bebendo bebida alcoólica andando de moto. E graças a Deus consegui me livrar, né, de tudo que já passou. Então agradeço a Deus por todas as experiências, né, que eu já passei. Para quem não conhece a gente, né, que está começando agora esse canal, nós três fazemos parte do mesmo motogrupo, né, que é o Águias Lendária, como tem aqui, ó. O Mardoni é o presidente, eu sou o vice, e o Alexandre é diretor de subsede lá em São Raimundo Nonato. E aí, Mardoni, para a galera que não entende muito sobre grupos, clubes, né, eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que é esse universo, né? Como é que é esse universo de motoclubismo, de motogrupismo, né? Como é que você vê esse universo e as suas opiniões, né? Vou dar um exemplo, do que você acha que poderia de repente mudar ou não. Qual que é a sua visão geral sobre isso? Então, assim, de forma bem direta, né, se a gente for colocar como é que é dividido isso, né, como é que é dividido motogrupo, motoclube, enfim, existem os motoclubes, existe motogrupo, existe confrarias, existe vários tipos de denominações que se dá a grupos de motociclistas que se organizam para andar junto ou seguindo algum tipo de regras juntos, né? Então eu posso dizer assim, que uma confraria
seria um grupo de motociclistas que se organizaram dentro de uma irmandade, como uma igreja ou como outro tipo de instituição, e que dentro dessa igreja eles resolveram criar um grupo que viajava de moto e que resolveram, vamos dizer assim, se consolidar como grupos de motociclistas dessa igreja, dessa irmandade, dessa confraria. Basicamente isso. Um motogrupo, ele é quase que um motoclube. Um motogrupo, ele se destina, vamos dizer assim, tem mais ou menos o mesmo objetivo de uma confraria, mas ele, vamos dizer assim, de grupos de pessoas, motociclistas, que se conheceram e que passaram a andar juntos por algum motivo. Existem muitos tipos, muitos perfis de motociclistas. Se você for observar, tem muito tipo de motociclista, certo? Existe o motoboy, existe aquele pai de família que pega seu veículo e vai vender ali o seu espetinho. Existe vamos dizer, pessoas que já possuem a moto como meio de deslocamento, mas resolveram, vamos dizer assim, minha moto é uma Teneré, a sua também é uma Teneré, do outro amigo também é uma Teneré. Vamos formar aqui um motogrupo para a gente andar junto, que o nosso grupo de Tenerês. Pronto. E aí segue, vamos dizer, com algumas regras, não vai ser de qualquer maneira, né? Normalmente, um motogrupo, quando ele já está assim, amadurecendo do motociclismo, ele vai buscar regras do motociclismo, né? Então, como eu disse, cada um tem sua caminhada, assim como são os grupos, né? Motogrupo, confraria, ou motoclube, que eu vou falar aqui um pouquinho. Então, assim, dentro do Águias Lendárias, nós somos um grupo que foi formado. A gente já tinha passado por um outro motoclube, e aqui eu, Hugo, Alexandre, Franzé, Célio, Mércia, resolvemos criar, a gente já não estava mais em nenhum grupo, resolvemos criar um novo grupo. Foi o Águias Lendárias. E, graças a Deus, é composto de pessoas muito bem focadas nesses valores do motociclismo, né? Então, a gente não impede que a gente faça ações sociais, não impede que nós tenhamos um regimento interno ou um código de conduta, não impede que nós tenhamos um colete, não impede que nós tenhamos regras. Para quê? Regras servem para quê? Para harmonizar as pessoas dentro de uma sociedade, né? Então, as regras que nós criamos foi para harmonizar o nosso grupo, sempre com esse objetivo. Então, vamos dizer que tivesse outras pessoas interessadas que nem entrar no nosso grupo, ele não vai entrar de qualquer jeito. Ele vai saber que existem regras que nós seguimos e que nós vamos aceitá-lo no nosso grupo dentro dessas regras que nós já defendemos, né? Isso serve também, lógico, para ele também decidir se ele vai querer ficar com a gente ou outros motoclubes, motogrupos, né? Isso é livre. Então, assim, o motoclube, ele já é mais diferenciado mas não é tanto assim, porque o motoclube, ele já tem um regramento mais, vamos dizer assim, mais forte. Vamos dizer assim, são regras que se criam que, vamos dizer, pode ter sanções, pode ter algum castigo, pode ter algum tipo enfim, forma de se organizar que difere um pouco do motogrupo. Normalmente, no motoclube, essas regras elas são registradas em cartório, né? Registrando-se em cartório pode ter um CNPJ, pode ser caracterizada como uma associação juridicamente, né? Então, o motoclube, ele já vai um pouquinho além, tá certo? Mas não impede também que o motogrupo tenha isso, tá bom? Mardônio, essa garotada que está querendo ingressar agora no motoclubismo, qual o conselho que você daria? Pronto. É muito importante, cara, esse tipo de questionamento, viu, Alexandre? Porque, como eu falei,
Existem muitos perfis de motoclubes, motogrupos. Então, o conselho que eu daria realmente seria ele se aproximar daquele que lhe chamou a atenção. Se aproximar, mas não firmar nada, porque é uma experiência que o grupo quer ter com ele, mas ele também vai ter com o grupo. Então, vamos dizer assim, as duas coisas têm que casar, tem que dar certo. Tá? Então, eu diria que é um universo muito grande a se descobrir, que a pessoa vá com calma, principalmente tem garotada aí que está ingressando no motociclismo e que tem uma grande moto, ou mesmo uma moto mais simples, mas vai devagar, meu irmão. Em tudo vai devagar. Não precisa pressa. Com o tempo, você alcança a sua velocidade de segurança. Né? Eu digo isso no duplo sentido mesmo. Na hora de você se aproximar de um motogrupo ou motoclube, vá conhecendo as pessoas, vá conhecendo os valores e vá conhecendo as regras e vá observando se essas regras não estão só no papel. Essas regras elas têm que estar vivas como sentimento do grupo. Né? Então isso aí você só vai descobrir com o tempo. Vai devagar e dá certo. É o conselho que eu dou. Um bate-bola, jogo rápido aqui. Topa, Mardoni? Top, sim. Eu pergunto, deixa até teu microfone ligado, que aí eu pergunto, eu quero a resposta sem pensar. Bora lá? Manda. Treino, custo esportiva. Custom. Corrente, correia ou cardan? Correia. Viagem dos sonhos. Aparecida. Trilha ou asfalto? Mas aí você pegou pesado. Asfalto. Com pressa ou de boa? De boa sempre, meu irmão. Agora, para terminar, a mulher ou a moto? A mulher, sempre. Tá certo, é a resposta certa. Como que você imagina, Mardoni, o motociclismo ideal no Brasil? Bom, o motociclismo, ele tem... Eu já falei várias vezes sobre valores, né? Então, assim, o motociclismo que é o ideal para o Brasil, eu não acho que... Eu acho que não só para o Brasil, mas para o mundo mesmo. O motociclismo que prega violência, que prega... vamos dizer assim, que fuja da legalidade, esse daí eu não aconselho, tá certo? Eu não aconselho, eu não acho que isso vá lhe trazer valores para a sua vida, que a gente tem que buscar isso. Né? O Brasil é um país maravilhoso, grande demais. Nós temos uma cultura maravilhosa. E querendo ou não, o motociclismo aqui no Brasil, ele tem tendências para o reggae do Maranhão, ele tem tendências para o carimbó lá do Pará, ele tem tendência para o forró aqui do Ceará, ele tem tendência para o funk lá do Rio de Janeiro. Meu amigo, é um país continental. Então, eu acho que se a gente trouxer o melhor da nossa cultura regional e daquilo que o motociclismo, que é uma cultura mundial, traz, esse é o motociclismo ideal. É isso aí, galera. Vocês que assistiram aí, quem gostou do vídeo, vocês podem curtir o nosso vídeo, você pode compartilhar com seu amigo que também gosta de moto e que você acha que ele também precisa conhecer sobre alguma história que o Mardoni contou, algo do tipo, né? E a gente vai estar postando esse primeiro vídeo no nosso canal. Você pode estar deixando um comentário lá de sugestões pra gente. E é isso aí. Valeu!